Fala, meus amigos do Paz 3, tudo tranquilo aí com vocês? Estou aqui de volta para resolver uma questão. Fiquei alguns dias aí, às vezes eu dou intervalo porque eu gravo uma sequência de aulas, é bem cansativo gravar Paz 1, 2, 3, tudo junto. Aí tem os cursos que eu estou gravando também, os cursos online. Falando em cursos online, se você ainda não adquiriu o nosso curso online de análise de obras, o link vai estar aqui embaixo. Nós já passamos para o módulo agora de teatro, já gravamos todos os módulos, todas as aulas, todas as obras ali de visuais, passamos para teatro. Em breve a gente já inicia a parte dos textos e audiovisuais, beleza? Incluiu um monte de questões no simulado lá, muitas questões inéditas para a galera treinar bastante lá. Tudo ou nada no Paz 3, 50% da nota final, vale a pena o investimento, tá? Outra coisa, a prova de matemática resolvida, quem adquire o curso de análise de obras já leva brinde lá dentro. Mas a prova resolvida de 2019 já está lá e eu vou incluir a prova de 2017 e 2018 muito em breve. Quem quiser adquirir só a prova de matemática resolvida de 2019, o link vai estar aqui embaixo. Eu já estou finalizando 17 e 18, também vai entrar, vai estar disponível para poder, quem quiser adquirir, tá bom? A prova toda comentada, toda resolvida, passo a passo para vocês, tá? Beleza, pessoal, avançando aqui, esse item é da prova do PAS de 2015, tá? Aí você fala, não, mas 2015, então não cai isso mais não sei o que. Engano seu, tá? Em matemática posso falar com muita propriedade porque é a minha área, tá bom? A matemática ela não mudou nada, o perfil de cobrança, praticamente não mudou muita coisa nos últimos 5 anos aí na prova do PAS. Na verdade, na minha opinião, ela está até facilitando um pouco mais. Ela está dosando menos a mão ali, colocando um nível mais razoável, tá? Ela pegava até um pouco mais pesado antes, ela está, acho que, pegando mais leve, tá bom? E aqui é um item, pessoal, que sempre, é um tipo de exercício que sempre, escreva isso, sempre está na prova. Não tem um ano que não fica de fora. Qual é? Números complexos, eu já falei que é o primeiro. Aqui é equação da reta. Equação da reta, pessoal, é um assunto que normalmente vocês começam a estudar no terceiro ano, na geometria analítica, depois de distância entre dois pontos, você estuda reta, depois circunferência, e dependendo da escola, talvez estuda cônicas. Então, é um assunto bacana, é um assunto tranquilo de estudar, e é um assunto que tem gente que quase chora quando vai fazer as contas, porque não entende, é um negócio tranquilo de fazer, tá? Quando você olhar na prova coordenadas aqui, plano cartesiano, pode ter certeza que vai ser geometria analítica, circunferência e números complexos. Essa é a tríade aí fundamental para quem quer gabaritar a prova de matemática do Paz 3. E dá para fazer isso, tá? É a prova de matemática mais fácil das 3 etapas. A Paz 1, ela é mais ou menos, o Paz 2 é pesada, Paz 3 é a mais mole, tranquila demais para fazer, tá? Então vamos lá. Avançando aqui, pessoal, equação da reta, você tem que saber uma série de coisas, você tem que saber determinar a equação da reta dados dois pontos, um ponto e o ângulo, um ponto, coeficiente angular, comparar retas, várias coisas, distância entre dois pontos lá no início, inclusive eu já liberei uma aula aqui de distância entre dois pontos no YouTube e vou liberar mais para frente aulas ensinando ali a teoria da parte da geometria analítica, tá? Enfim, pessoal, aqui é um exercício que a gente tem os pontos, tá? As coordenadas, aqui a gente tem um desenho. Eu nem vou dar muita bola para o desenho não, mas a gente tem um desenho aqui, uma figura, e aí a gente tem as coordenadas dos pontos A, B, C e D, e aí tem um círculo aqui no meio, tem uma circunferência aqui no meio, tem uns pontos aqui também nela, e uma reta cortando aqui também. E aí, pessoal, o que acontece? Nem li o que está escrito aqui, mas sei que tem as coordenadas ali, e aí ele fala que tem uma circunferência de centro P e Q, e aí pintaram ali essa área, essa região de verde ali. E aí, pessoal, aqui a gente tem o 116. 116 é o seguinte, a reta que passa por AC, por A e por C, onde é que está o A? Aqui. Onde é que está o C? Aqui. A reta que passa pelo A e pelo C, ou seja, a reta que contém esses dois pontos, e a reta 3y menos 5x igual a 8 são perpendiculares entre si. Então ele afirmou, ele falou pra gente isso. Ele falou, ó, dá uma olhada na reta que passa por A e C, beleza. Agora olha essa reta que eu tô te dando, beleza. Elas são perpendiculares, é que o item afirmou. Então uma reta ele já deu, então tá fácil.
porque eu já sei aqui o coeficiente angular dela. Para saber se duas retas são paralelas, se são perpendiculares, são ortogonais, você tem que olhar o coeficiente angular de cada uma delas. Uma ele já deu, que é essa reta aqui, ó. Tá? Tá faltando dessa, ele não deu, ele só deu as coordenadas. Por aqui no olhômetro não tem como eu saber, tá? Porque essa reta 3y menos 5x igual a 8, eu nem sei onde é que ela tá. E mesmo que eu fosse tentar desenhar ela aqui, talvez não sairia com precisão, tá? Então esse negócio de comparar se é perpendicular ou não, não compensa desenhar, porque às vezes você não vai sair com a precisão total, o desenho está fora de escala e por aí vai. Então aqui o correto é você comparar os coeficientes angulares. Pessoal, retas, quando elas são paralelas, o coeficiente angular de uma, que é o MR, vai ser igual ao coeficiente angular da outra, que é o MS. Quando essas retas forem perpendiculares, isso pode ser a mesma coisa de ortogonal. Ortogonal, o que significa isso? Que as retas formam um ângulo de 90 graus, tá? Essas duas retas formariam um ângulo de 90 graus. Essa reta R com essa reta S. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço a checagem, a conferir? Como é que eu faço a conferência disso aqui? Eu vou pegar cada ponto, tá? E observar como é que estão os valores. Então aqui eu vou pegar as coordenadas do ponto A. Ponto A aqui é menos 2 e 6. E aqui eu tenho o ponto B, que é 8 e 8, tá? Aqui eu estou querendo o ponto A e C. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o ponto A, olhar os pontos que eu tenho aqui, observar o ponto C e olhar o coeficiente angular. De que maneira que eu vou fazer? Lá na geometria analítica você estuda uma formulazinha que se chama y menos y0, o formato dela, igual a m que multiplica x menos x0. Como é que funciona isso? Essa retinha aqui, essa formulazinha aqui, ela é fundamental para a gente resolver os exercícios de geometria analítica, porque tudo parte dela. Então a gente tem um macetezinho, que é ioiô michôchô, essa formulazinha aqui, mas através dela eu consigo olhar o coeficiente angular. Então com essa formulazinha, se eu isolar o m, que é o coeficiente angular, que é o ângulo, a inclinação da reta, eu consigo pegar, isolar ali e obter isso aqui, ó, x menos x0, tá? Tem livro aí, dependendo do livro que você estudou, que você tem na sua casa, ele vai estar, em vez de estar assim, y menos y0, vai estar assim, ó, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. É a mesma coisa, tá? O coeficiente angular aqui é o mesmo. A fórmula é a mesma, só mudou aqui a estrutura. Mas se você observar, em cima é a variação de x e embaixo, e de y, né? E embaixo a variação de x. É o que nós temos. É a variação de y dividido pela variação de x. Isso vai dar o coeficiente angular, que é a inclinação da reta. E aí, para saber se as retas são perpendiculares, quando eu pego o coeficiente de uma e multiplico pelo coeficiente da outra, isso tem que dar menos 1, para saber se é ortogonal, tá? Então aqui, ó, ortogonal, perpendicular, multiplico os dois coeficientes, se der menos 1, elas são perpendiculares mesmo, elas têm um ângulo de 90. Se o valor for exatamente igual, elas são paralelas. E nesse exercício, ele quis saber aqui se elas são perpendiculares. Então é o segundo caso nosso. Para isso, eu preciso olhar o valor de cada coeficiente angular aqui. Eu preciso conhecer cada um deles. Então, para isso, bora olhar qual é o coeficiente angular da primeira reta. Daquele já deu pra gente, que aí já está mais fácil aqui. Que é dessa reta aqui, ó. Essa reta 3y menos 5x igual a 8. Ela está na forma geral, então eu vou pegar aqui, ó, a estrutura geral, 3y menos 5x igual a 8. Nessa estrutura geral, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, tá? Isolando o y aqui, vai ficar 5x, tá menos, passa mais, o 8 já está aqui, ele é positivo, então vai ficar assim, ó, 5x mais 8 sobre 3, tá? Isso aqui a gente consegue isolar aqui, distribuir esse 3, o denominador, então ficaria 5x sobre 3 mais 8, tá? Com isso, a gente observa o coeficiente angular observando esse número que está junto do x, tá? Quando você estudou lá no primeiro ano, a equação da reta, a equação do primeiro grau, lá muitas vezes apareceu assim, ó, mx mais n, né? Esse m é o coeficiente angular, tá? Na forma reduzida. Então aqui a equação da reta, ela está na forma geral,
eu passei para a forma reduzida, isolando o y, e quando eu passo para a forma reduzida, eu vou lá e olho quem está acompanhando o x. Esse cara é o meu coeficiente angular, é o meu m, é ele que eu preciso nesse momento. Então, olhando esse cara, o que eu vou fazer aqui? Eu pego esse coeficiente angular aqui agora e vou descobrir o outro para comparar com esse aqui. Então, o primeiro eu já tenho aqui, tá? 5 sobre 3. Aí eu vou ter que conferir o valor do outro. Como é que eu vou descobrir o valor do outro? Pegando a formulazinha aqui, ó, do m, do coeficiente angular. Então, a formulazinha do m manda eu pegar a variação de x e a variação de y. Os dois valores de y com os dois valores de x do ponto que eu quero, tá? Essa reta aqui eu já olhei o coeficiente, que é 5 sobre 3. Eu vou olhar agora essa outra reta aqui, ó, que é dos pontos A e C. Então, o ponto A, ele é menos 2 e 6. E o ponto B aqui, ele é o ponto C, né? Eu preciso do C aqui, em vez do ponto B, eu vou olhar o C. Eu preciso do C aqui, então o ponto C vai ser aqui, ó, 10 e menos 3. 10 e menos 3, tá? E aí, pessoal, esse primeiro ponto aqui é o meu x1 e aqui é o y1. Esse aqui pode ser o x2 e aqui é o y2. Então, eu vou pegar a variação de y, ou seja, o y2 menos o y1. Isso vai ficar menos 3 menos 6, tá? y2 menos y1. Esse menos é o da fórmula, tá? Esse menos aqui. E aí eu vou pegar embaixo aqui a variação de x, que é o x2 menos o x1. O x2 aqui é 10, menos da fórmula, só que o x1 é negativo, ó, ele é menos 2. Então aqui, ó, menos 2, tá bom? Menos 3 com menos 6 vai dar menos 9. Cuidado para não querer fazer aquela besteira de menos, menos, mais aqui. Não é, isso aqui não é multiplicação. Isso aqui é operação de adição e soma, então você preserva o sinal do maior. Aí embaixo, menos com menos fica mais aqui, ó, o jogo de sinal. Então, mais 2, isso aqui vai ficar menos 9 sobre 12. Posso simplificar se eu quiser. Simplificando aqui vai ficar menos 3, porque 3 vezes 3 é 9, e 4 aqui embaixo, 3 vezes 4, 12. Então, o coeficiente angular da reta aqui que passa por A e C é menos 3 sobre 4, tá? Menos 3 sobre 4. E o da reta que ele deu, eu achei 5 sobre 3, tá? Para que isso aqui, então, seja ortogonal, seja perpendicular, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar os dois. Eu vou pegar o MR e multiplicar pelo MS. Isso tem que dar menos 1. O MR pode ser o M da minha primeira reta, 3 sobre 4 negativo. 3 sobre 4 negativo. E o MS pode ser da segunda reta que ele deu, da reta que na verdade ele informou, 5 sobre 3. Isso aqui não importa a ordem, tá? 5 sobre 3, beleza. Aqui eu posso cortar o 3 aqui com 3, fica menos 1 vezes 5 dá menos 5, e aqui embaixo 4. Então acabou dando aqui menos 5 sobre 4, tá? Deu menos 1? Não, tem que dar menos 1 aqui, ó. Nós vimos que tem que dar menos 1. Quando essa multiplicação resultar em menos 1, aí eu terei retas perpendiculares. Então aqui, pessoal, não deu. Então isso aqui é diferente de menos 1. Logo, essas retas, elas não são ortogonais, tá? Esse é o símbolo aqui, o de 90, né? Elas não são ortogonais. Logo, esse item tá errado, tá? Aqui eu fiz explicando, detalhando bastante, mas esse item é pequeno, tá? 3 linhas você resolve ele todo. Mas aqui eu tentei relembrar com você todos os detalhes, porque às vezes você não estudou isso aqui ainda, nesse ano, tá? Então, esse tipo de questão, que ele dá uma reta e dá as coordenadas da outra reta e pede para você comparar essas duas retas, é muito comum em prova, tá? Então, a reta que ele te deu, você já localiza logo qual é o coeficiente, nós fizemos isso em roxo aqui, e os pontos que ele te der, você acha o coeficiente, você não precisa nem achar a reta, basta achar logo o coeficiente usando o M isolado. Achou o coeficiente, compara os dois coeficientes para ver se vai bater ou não. Às vezes aparece na prova também ele dando as duas coordenadas das duas retas e aí você tem que apenas achar os dois coeficientes. Aqui ele facilitou nossa vida que ele já deu uma das retas, mas às vezes ele não fornece, ele apenas menciona ponto A e C e aí eu quero a reta de B e D. Aí você tem que olhar só os coeficientes,
jogando, fazendo duas continhas na fórmula do m, do coeficiente angular. Tá joia? Então, item muito comum, muito recorrente. O vestibular da UNB também aparece muito esse tipo de questão lá envolvendo geometria analítica, que muita gente faz confusão na hora de resolver, tá certo? Então, mais um item aí resolvido para vocês.